Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de espanhol. Hoje nós vamos estudar sobre a análise de historieta. Antes da gente começar, primeiro a gente precisa saber, o que é historieta. Historietas são as mesmas tiras cômicas, que a gente costuma estudar na língua portuguesa, Aqui na língua espanhola a gente costuma chamar mais de historieta, isso. Então, historieta se trata de um gênero textual, pessoal, onde se tem ali dois tipos de linguagem, A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal representada pelos textos, E a linguagem não verbal representada pelas imagens, E que ambas as linguagens, conversam entre si. Então, no caso do processo de análise de uma historieta, deve-se levar em consideração, pessoal, as duas linguagens, a verbal e a não verbal, certo? A historieta é também marcada por críticas, efeito humorístico, ironia, Então vamos para o conceito desse gênero textual. Historieta é uma história, um cuento que é narrado através de uma sequência de vinhetas que incluem texto e imagens. Suele ocupar desde uma a várias páginas, ou seja, costuma ocupar desde uma a várias páginas. Então, historieta é basicamente isso, pessoal. Se trata de uma narração, de uma história, pessoal, onde tem ali a presença de duas linguagens, A verbal representada pelos textos, e a linguagem não verbal representada pelas imagens, e que ambas as linguagens, conversam entre si, beleza? Então vamos conhecer as características da historieta. As historietas estão desenhadas com quadros, ou seja, estão projetadas com quadros. E esses quadros são chamados de vinhetas e se ubicam sequencialmente. Então deixa eu mostrar logo uma historieta para vocês e para mim explicar logo o que é, as vinhetas na historieta, certo? Nós temos aqui a historieta de número 2 e vinhetas são isso aqui, ó. São esses requadros aqui, certo? Delimitados. Então, sendo assim, nessa historieta a gente tem quantas vinhetas? Tem 4, certo? Primeira, segunda, terceira e quarta. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima característica da historieta. Apresentam textos com palavras interpretativas para orientar ao leitor. La historieta armoniza el lenguaje verbal e el lenguaje icônico, não é isso? Em se tratando de historieta, sempre tem ali a harmonização, entre duas linguagens, A linguagem verbal e a linguagem icônica, que é a mesma linguagem não verbal. E também contam com um linguagem misto, composto de dibujos e palavras. Então, nesse gênero textual historieta, é comum a gente encontrar dibujos e palavras, Dibujos em português quer dizer desenhos, E desenhos junto com palavras articulado transmite, pode transmitir muitas informações. Inclusive tem historieta, pessoal, que é formada somente por desenhos, certo? Apresentam textos com palavras interpretativas para orientar o leitor. Então, pessoal, isso foi algumas das características da historieta, certo? Agora a gente vai conhecer os elementos da historieta. Primeiro, pessoal, vinhetas, Eu já expliquei para vocês o que é vinheta numa historieta, certo? Então, são os recuadros em los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historia y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Certo, pessoal? Ilustrações são os dibujos, ou seja, são os desenhos que transmitem ao leitor o que ocorre, São as informações, transmitidas pelos desenhos, Globo de textos não sempre aparecem nas historietas, pero sirven para englobar os diálogos de los personagens e deixar claro quem disse que. Então, os globos de texto são isso aqui, pessoal. É onde traz a mensagem, certo? E quem indica também quem está falando, certo, pessoal? É importante destacar isso. Aqui são chamados de globo de textos, certo? Sendo assim, aqui tem dois globos, pessoal? Primeiro e segundo. Próximo, íconos e signos próprios. Os cómics empleam uma simbologia própria que constitui sua linguagem para representar movimento, emoções, etc. Aqui nada mais são do que as representações visuais, no intuito de transmitir informações, certo? Agora a gente vai ver a historieta de número 1. Primeiro, pessoal, aqui tem quantas vinhetas? Aqui tem somente uma vinheta, pessoal, que se trata dessa delimitação aqui, beleza?
tem dois globos, né? E aqui a linguagem verbal é isso aqui, tá? E a linguagem não verbal é todo este cenário imagético aqui que você está vendo, beleza? Então vamos fazer a leitura dessa historieta, né? Vamos lá. Como cambiam os tempos, ou seja, como mudam os tempos, né? Antes teníamos barra de amigos, charlas en la esquina, reuniones em bares, cafés literários, happenings, né? Íbamos ao cine, nos juntávamos a ver fotos, a comer, tomar algo, discutir e perder tempo alegremente. Agora temos um blog, né, pessoal? Então, pessoal, pergunta qual a crítica que essa historieta está fazendo aqui, pessoal? Aqui essa historieta critica a questão, né, da mudança dos tempos, né, das mudanças causadas pelas tecnologias, pelas redes sociais, e que aqui este senhor, antes, né, ele se juntava com seus amigos por meio, né, assim, presencialmente, né, pessoalmente, aonde? Nas esquinas, nas reuniões, né. Aí o tempo passou, as tecnologias avançou, agora ele se junta como? Com seus amigos por meio das redes sociais, ou seja, por meio de um blog, né? Isso, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui, ele está de frente ao computador numa sala virtual com seus amigos, né? E aqui a gente percebe o que? A articulação, né, da linguagem verbal com a linguagem não verbal, certo, pessoal? Característica aí pela historieta. Vamos para a historieta de número 2. Nós temos aqui, né, pessoal, quantas vinhetas? 4, né? Primeira, segunda, terceira e quarta, certo? Isso aqui são os globos, indica que é a personagem Mafalda, né? É quem está falando, né? Isso. Vamos fazer a leitura dessa historieta também. Aí está essa palomita, não sabe o que é ele dinheiro, e sin embargo é feliz, né? Aí está esta pombinha que não sabe o que é dinheiro, mas mesmo assim ela é feliz. Aí Mafalda pergunta para Manolito: ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Aí Manolito responde: No, por supuesto que el dinero no es todo. Também estão os cheques, ou seja, também estão os cheques. Então, qual é a crítica dessa historieta aqui, pessoal? Aqui critica-se a questão da ganância do ser humano, né? Isso por dinheiro. A gente sabe que o ser humano é muito ganancioso por dinheiro, né? E que por outro lado tem esta ave aqui, pessoal, que nem sabe o que é dinheiro, né? Mas mesmo assim ela é feliz, certo? Aqui nós temos efeito humorístico também na terceira vinheta, quando o Manolito diz, né, que dinheiro não é tudo nesta vida, né? Mas que além do dinheiro estão também os cheques, né? Efeito humorístico. Então, atividade, pessoal. Questão de número 1. Leia a seguinte historieta sobre burocracia. La mascota tortuga de Mafalda. Então nós temos aqui essa historieta de Quino, né, um dibujante argentino, né, e essa questão aqui ela já traz uma facilidade para a gente, porque ela diz, né, a temática dessa historieta, que é sobre burocracia, né, pessoal, porque toda historieta, assim como um texto qualquer, tem sua temática também, certo? Então vamos ler ela aqui. Primeiro: Olá, me dijo Susanita que tenéis uma tortuga e vengo a conhecer. Que nome lhe puseste? Ou seja, Susanita falou para esse personagem, que é Miguelito, né? Que Mafalda tinha uma tartaruga, né? Isso aí ele veio conhecer, né? E perguntou o nome da tartaruga. Aí Mafalda responde: Burocracia é o nome da tartaruga, certo? Aí na segunda vinheta, né, Miguelito questiona: Burocracia? Pero, che, mira, que ponerle burocracia? Por que burocracia? E por quê? Ele questiona, né, o nome da tartaruga, né? Aí segue dizendo: Bueno, e? Aí Mafalda fala: E já está encerrada, talvez se hubieras venido antes, né? Como? Eu já não. É uma barbaridade, opina especialmente, ou seja, ele veio especialmente para saber do nome, né, isso, da tartaruga. Aliás, o porquê do nome, né, da tartaruga, né? Aí Mafalda começa: Lo siento, terá que ser amanhã. Hoje já é impossível, né? Mafalda bota muito difícil, né, para dizer o porquê do nome da tartaruga, né? Isso, pessoal. Então, segue
primeira, segunda, terceira, quarta vinheta. E amanhã, né, dentro de que horário mais ou menos? Ele pergunta que hora pode vir, né, amanhã. E Mafalda responde: e muito bem, não sabia informar-te, não sabe dizer, né, questão do horário, né. Aí Miguelito responde: volverei amanhã, né. Esse ele vai voltar amanhã, ou seja, voltarei amanhã, traduzido para o português, né. Aí ele vai embora, dizendo: e ao final não me enterei porque ele pôs esse nome, ou seja, não descobri porque colocou esse nome de burocracia na tartaruga, certo? Aí letra A. Em la primeira vinheta, Miguelito lhe pergunta a Mafalda que nome ele havia posto a la tortuga. Aí ele lhe gostou, ele nome burocracia, por quê? Se sim, você coloca sim e logo em seguida explica por quê. Se não, coloca não e logo em seguida explica por quê, certo? Letra B. Em la terceira vinheta, Mafalda lhe contesta a Miguelito que a tortuga está encerrada. Que elemento visual comprova, né? Comprueba isso? Ou seja, qual elemento visual que comprova, né? Que a tortuga está encerrada, né? Nas palavras de Mafalda. Letra C. Al final, Miguelito no se enterou do nome da tortuga de Mafalda. Por quê? Ou seja, Miguelito não descobriu, né, o porquê, né, do nome da tartaruga de Mafalda. Por quê? Letra D. Ele dibujante Quino hace uma crítica à burocracia nos órgãos de atenção ao cidadão. Como se construi ele humor em la vinheta a partir do significado desse termo. Então vocês vão analisar, né, o conceito, né, o uso desse termo burocracia na visão de Quino, ou seja, de quem escreveu essa historieta, certo? Letra E. ¿Es passado alguma vez por uma situação burocrática referente à documentação? Aqui é pessoal, certo pessoal? Valeu!